Ministra, o que a senhora achou da demorada, da lenta, da lerda demissão desse estrupício ambiental chamado Ricardo Salles, de cuja memória o Brasil não vai se livrar tão cedo, porque os prejuízos que vai deixando são, né, talvez insanáveis. Bom dia, Marina. Bem-vinda de novo aqui. Bom dia, Fábio. Bom dia, Isabelle. Bom dia, Humano, Capô, Mink. Bem, a minha avó tinha um ditado que dizia já vai tarde, e foi tarde mesmo. E acho que o Ricardo Salles, ele sai tarde depois de criar um grande prejuízo para a governança ambiental brasileira, enfraquecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente, através do enfraquecimento de órgãos como o IBAMA, o ICMBio, o Serviço Florestal Brasileiro, desmontando as equipes, substituindo por policiais que podem servir para a segurança, mas para meio ambiente não tem serventia, aumentando o desmatamento, queimada no Pantanal, atrapalhando os interesses do Brasil no exterior, tornando o Brasil num páreo ambiental, aumentando violência contra os povos indígenas e praticando corrupção normativa, como diz o delegado Pontes, não é? E sai como o primeiro-ministro antiambientalista da história. Ele vai fazer parte, vai inaugurar, não é? E eu espero que ele seja o único, essa série de ministros antiambientalistas. Nós somos 9 ex-ministros de meio ambiente, tenho a alegria de estar aqui com o ministro Mink, mas nós somos um grupo que trabalha. O Capô também já foi ministro interino no Ministério do Meio Ambiente, né? E desses 9 ex-ministros, todos defensores do meio ambiente. O Salles é o primeiro antiambientalista, e ele faz parte daquela estratégia do Bolsonaro. O Bolsonaro, primeiro, Fábio, ele escala um time de demolidores, não é? Como foi o caso do ex-ministro da Educação, o Ernesto Araújo, como é o caso, enfim, de vários setores em que ele trabalha com a destruição. Depois ele vai lá e coloca uma espécie de gestor da massa falida ou dos escombros da demolição que foi feita. E é isso que a gente vê o ministro Queiroga fazendo, é isso que a gente vê o ministro Carlos Alberto Franco fazendo, é isso que o Hamilton Ribeiro está fazendo, e é isso que o Joaquim, não é, provavelmente vai fazer. Porque o problema é que o Bolsonaro é que orienta as políticas públicas, e ao fazer isso, né, ele faz com que os ministros sejam seus operadores. O Salles era um operador, mas foi importante ele cair, foi importante o Bentraldo cair, foi importante o Ernesto Araújo cair, mostrando que a sociedade brasileira, o Pazuello cair, que a sociedade brasileira está atenta. E esse atual ministro, ele vai ter que fazer o seguinte, se ele quiser fazer alguma coisa, a primeira coisa é não ouvir o Bolsonaro. Eu queria começar pegando um gancho da Marina, que nós todos, ex-ministros, que, aliás, atuamos de forma muito unida e muito forte há mais de 2 anos contra essa destruição do sinistro Salles e do Bolsonaro, né? Aliás, o Salles é a manos longa do Bolsonaro, né? Se alguém tinha que ser demitido por esses crimes ambientais, é o mentor do sinistro Salles, que atende pelo nome de Bolsonaro, o que incendiou Roma. Eu queria começar quando a Marina disse que nós todos temos sequência, uns às gestões dos outros. E eu vejo aqui o Capobianco, que foi um intermediário da Marina para a minha gestão. Capobianco, eu queria fazer aqui um reconhecimento público de como você me ajudou, claro, e a Marina, e em pouco tempo nós conseguimos criar parques de 2, 3 milhões de hectares, cujos estudos estavam prontos. E avançamos com o decreto que regulamentou a lei de crimes ambientais, que vocês trabalharam imensamente nisso. E também com o Fundo Amazônia, né, que nós criamos em junho, mas que o nosso companheiro Tasso Azevedo, e aliás na lista dos mosqueteiros, Marina e Capobianco, eu faço questão de acrescentar o nome do Tasso Azevedo, a quem nós devemos tanto, e foi um dos mentores do Fundo Amazônia. Nós demoramos tanto tempo para criar isso, em 3 meses
o Salles conseguiu bloquear isso completamente. Lá ainda existem 3 bilhões de reais, e o Salles e Bolsonaro foram para a cúpula do clima com Biden mentir e mendigar recursos que havia aqui, e eles bloquearam por negacionismo e incompetência. Bom, feitos esses reconhecimentos e agradecimentos, eu queria dizer o seguinte: o Salles representou uma hecatombe ambiental. Nunca, em tão pouco tempo, se destruiu tanta coisa. A gente está falando de queimar 1/4 do Pantanal. A gente está falando em aumentar 55% de desmatamento da Amazônia. Imagina, na gestão da Marina, ela começou com um desmatamento lá em cima. Ela reduziu a metade ou menos. E eu segui e consegui passar também para metade o desmatamento. E a Isabela continuou na mesma linha. E o Salles, em pouco tempo, queimou o Pantanal e explodiu o desmatamento na Amazônia. Mas foi por acaso? Não, foi deliberado. Foi uma política deliberada. Ele tirou da direção do ICMBio e do IBAMA os principais quadros que mais combatiam o desmatamento, que mais defendiam a biodiversidade e os povos indígenas. O ICMBio, que, aliás, foi criado na gestão da Marina, eu sempre apoiei isso, na época havia muita discordância, o ICMBio tinha na sua direção 5 super especialistas, biólogos, engenheiros florestais. Ele tirou todo mundo, botou 5 oficiais da PM de São Paulo. O pessoal começou a chamar de IPM-Bio, né? A militarização total. Ele desativou o Fundo Clima, porque eles não acreditam em mudança climática. Né? Não foi investido R$1 do Fundo Amazônia, R$1 do Fundo Clima. Então, não basta sair o Salles. Teria que anular todos os atos que ele fez lesivos ao meio ambiente, inclusive as portarias que impedem o IBAMA de fiscalizar a exportação de madeira. Daí a origem da segunda denúncia, que veio dos Estados Unidos, de contrabando de madeira. Isso é crime. Ele está saindo porque é um criminoso e, mais do que ele, é quem incentivou ele a fazer isso tudo. Eu termino dizendo o seguinte: ele saiu por 3 razões. Primeiro, porque o agronegócio e a indústria já estavam passados, porque ele estava impedindo exportações, impedindo a entrada na OCDE por sua agenda antiambiental. Segundo, por esses crimes, inclusive o denunciado pelo Alexandre Saraiva. Eu não sei, Marina e Capô, se vocês sabem, eu trabalhei com o Alexandre Saraiva aqui no Rio. Ele era superintendente da Polícia Federal em Nova Iguaçu. Nós fizemos várias ações conjuntas na Rebio Tinguá, Reserva Biológica do Tinguá, fechando carvoarias e madeireiras ilegais. Então, e agora, o segundo delegado que estava investigando ele também foi afastado. Parece que ele é um intocável, mas não é um intocável. E agora juntou a questão da área econômica, a questão dos crimes, com a questão da vacina, a vacina indiana, Covaxin. Então, agora ele também serviu para biombo, né? Porque ele está disputando hoje, a capa dos jornais é Bolsonaro ligado à corrupção da vacina e à queda do Salles. Então, ele teve 3 vertentes para sair. Agora vai ter uma continuidade, porque é um ruralista, é o Bolsonaro, vai continuar. Mas talvez mude um pouco o discurso. O Araújo saiu, não mudou a política externa, mas ele, pelo menos, não estão xingando a OMS de comunista, a Conferência do Clima de marxismo cultural. Eu acho que é possível que eles mantenham a política, mudando um pouco a conversa para tornar mais palatável, quem sabe cimentar, tentar uma ida do Brasil para o OCDE. Não vai ser fácil. Está todo mundo de olho, bem aberto nas políticas antiambientais, inclusive ontem essa desgraça que foi a CCJ aprovar um projeto 490 que vulnerabiliza de vez as terras indígenas. Vamos em frente na resistência ecocultural e civilizatória.